4 Levelinguíveis em THE Apocalipse Capítulo 16 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Mateu agarrou a sombra do mercador pela terceira vez. Agora que tinha acesso ao maior suprimento de tudo no universo, Mateu decidiu usá-lo até seus limites. As sombras escuras do reino do mercador o cercavam, separando-o do resto do mundo. Eu me pergunto como isso realmente funciona, pensou Matt, olhando ao redor. Mas foi exatamente a falta de resposta para isso que obrigou o jovem a se apressar. Desejo comprar uma segunda expansão do sistema de informações, anunciou Mateu. Ele não tinha como saber se os outros podiam ouvir suas palavras. Mas agora, ele não tinha tempo para pensar em potencialmente revelar muito. 5 núcleos. A mesma voz de antes encheu o reino sombrio. Isso é barato, pensou Matt, o preço miserável do que ele pediu para atordoar o jovem. Tudo bem, Mateu jogou mais 5 núcleos no ar. Acho que juntei 173 núcleos, calculou Mateu, olhando para os núcleos restantes em sua mão. Entre a cura, a informação, comida e explosivos, usei 159, calculou. Então, ele abaixou os olhos e contou os núcleos ainda em sua posse. Isso me deixa com 14 anos, pensou Matt, erguendo os olhos para o manto flutuante do mercador. Quanto custa o próximo nível de informação? Por um momento, Mateu poderia jurar que viu um sorriso do mercador. Mas não havia mercador neste reino estranho e sombrio. Tampouco havia rosto em que os lábios pudessem formar um sorriso. 10 núcleos, anunciou a voz fria e metálica do sistema. Combinado, Matt jogou mais 10 núcleos nas sombras, apenas para vê-los desaparecer na explosão de sua luz interior. Seu corpo não se contraiu. Mateu não sentiu nenhuma sensação estranha de alguma coisa mudando. Que tal? Matt sorriu um pouco, pronto para pedir o próximo nível. 20 núcleos, a voz metálica do reino respondeu antes que Mateu pudesse terminar sua frase. Entendo, respondeu Matt, soltando um pequeno suspiro enquanto balançava a cabeça. Então, que tipo de armas posso obter para os 14 núcleos? A pergunta de Mateu foi dada. A horda estava chegando. Seria uma onda que eles não conseguiriam parar. Mas, se o empurrão chegasse, o sistema de Matt seria a maior arma que os sobreviventes tinham. É por isso que ele não se preocupou em perguntar sobre armas antes de gastar todos os núcleos que pôde em seu sistema primeiro. E agora que Matt havia atingido o limite de informações sobre o seu sistema que ele poderia comprar, ele simplesmente passou para o próximo melhor investimento. A arma de primeiro grau custou 5 núcleos, a voz metálica encheu os ouvidos de Mateu. E a segunda série? Matt perguntou, apesar de não saber quais seriam esses graus das armas. Claro, parecia ser bastante evidente. Mas usar o velho bom senso neste mundo novo e em mudança era algo que Matt estava muito preocupado em fazer. O mercador não respondeu. Mateu estremeceu quando uma sensação estranha apareceu em sua mente. Não era algo que ele pudesse experimentar com nenhum de seus sentidos. Mas ele ainda sentia como se o sorriso malicioso voltasse aos lábios do comerciante sem rosto. O que é que foi isso? Mateu pensou, perplexo com a estranha experiência. O jovem então balançou a cabeça. Não. Ele apertou as mãos contra as bochechas. Não tenho tempo para isso. Mateu ergueu dele para as vestes flutuantes e vazias do mercador. Quero comprar 2 armas de grau 1, 2 pacotes de suprimentos e 2 pacotes de explosivos. Mateu listou os itens antes de jogar o resto de seus núcleos no ar. Uma luz brilhou intensamente quando as pedras se transformaram em pequenas estrelas, apenas para diminuir um momento depois. Que porra! Mateu murmurou, apenas para o reino sombrio ao seu redor se dispersar. No entanto, quando apenas uma sensação fugaz da presença do comerciante permaneceu, Mateu podia sentir sua aura sorrindo. Não é como se eu pudesse ver o sorriso, mas mais como. Mateu pensou, tentando colocar em palavras o que ele acabou de passar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, o réu desapareceu completamente, banindo Mateu para o mundo real.
Agora que ele não tinha mais núcleos sobrando, sua presença não tinha valor para o comerciante. E o segundo Mateu voltou à realidade. A escola inteira tremeu com outro grito de um monstro se aproximando por baixo. Rugido. O grito preencheu todos os cantos do prédio, incutindo uma sensação de medo profundo e primitivo em todos e cada um que ouviu. O que diabos é isso? O policial gemeu, suando como se não tivesse mais energia para lidar com as besteiras de Mateu. A questão é: Mateu ficou tão surpreso com a forma como o comerciante o matou. Eu cometi um erro, pensou Mateu, permitindo-se um breve momento de descanso para um pequeno sorriso. Não especifiquei exatamente o que queria, pensou ele, abaixando a cabeça ao admitir sua exibição vergonhosa. E bem ao lado da figura do mercador, em cima de duas caixas de suprimentos militares e duas sacolas cheias de granadas, havia uma espada simples e robusta. E um pêndulo em forma de trabuco montado bem na borda anteriormente ocupada pela escada. Era feito de uma mistura de madeira e um pouco de metal brilhante, segurando uma roda de aproximadamente 2 metros de diâmetro logo acima do chão. A roda grande foi então ligada a uma pequena, na qual foi montado um enorme martelo oscilante. O martelo consistia em duas partes. O mais longo trazia um tubo simples e afiado em sua extremidade. E pela forma como ele pendia em sua posição de descanso, ficou claro que sua alça poderia dobrar suavemente. Na outra ponta da roda estava o contrapeso. Mas bem entre essas engrenagens de dois tamanhos, havia uma corda que ligava tudo a uma simples roda giratória. Isso parece futurista e antigo ao mesmo tempo, pensou Mateu, perplexo com o que podia ver diante de seus olhos. O mecanismo da arma era bastante simples e fácil de entender. Ao girar a roda de força da construção, colocaria a grande engrenagem principal em movimento. A roda grande então giraria a pequena, que então balançaria o martelo. Isso é um mecanismo alternado? Mateu pensou, caindo de joelhos quando viu o detalhe. Ele não poderia dizer exatamente seus detalhes com apenas um único e curto olhar, mas o uso dessa complicada caixa de engrenagens e interruptores só poderia ter um único propósito. Porque as outras escadas ainda não explodiram. Mateu latiu, ignorando a pergunta do policial. Não havia tempo para discussões ociosas agora. O que diabos está acontecendo? O oficial gritou em resposta, claramente ciente de como o ar continuava tenso a cada segundo que passava. Estamos prestes a ser enxameados, informou Mateu antes de se aproximar do saco com as granadas e jogar sua abertura em direção ao solo, fazendo com que os explosivos escorressem por ele. Preciso de 3 homens. Mais um para jogar comigo, mais 2 para continuar deixando passar mais deles. Mateu informou enquanto se aproximava da borda da antiga escada com um explosivo em cada uma das mãos. Ele então virou a cabeça para trás. Também preciso de caras suficientes para girar a roda, mas acredito que você pode organizar isso, acrescentou Mateu, dando outra ordem ao policial antes de mover a cabeça para trás na direção de onde vinha o barulho. Nos momentos seguintes, as pessoas correram pelo local. Alguns seguiram as ordens, outros estavam muito congelados de medo para se mover. Quando todos finalmente tomaram suas posições, o barulho feito pela horda que se aproximava já era bem alto. Esteira? Mateu ouviu uma vozinha. Mal alcançou seus ouvidos, provando quão fraco era. Mas o jovem o reconheceu em um instante. Infelizmente, ele não podia mais dar atenção a Nadia. Eles estão aqui, ele informou calmamente, puxando os pinos de ambos os dedos e soltando as alças. 5. Mate pensou, sentindo como todos no chão congelaram. Quando eu der um sinal, todos vocês precisam correr para o telhado, anunciou Mateu. 4. Pensou ele, segurando as granadas vivas como batatas quentes em suas mãos. Esteira? Desta vez, a voz de Nadia foi mais clara, mais forte, seguida pelo som de passos apressados. Fique atrás. Mateu gritou, sem ousar virar o rosto. 3. Os explosivos nas mãos do jovem aparentemente ficaram mais quentes. Mas era tudo uma ilusão. Uma projeção de sua mente que se tornava cada vez mais consciente da ameaça.
2, pensou Matt, balançando as mãos para trás. Os ruídos pararam. E então, a parede lateral do corredor explodiu sob a pressão de toda uma horda de zumbis que atravessavam. A calamidade dos mortos-vivos correu ao redor, todos atraídos para a posição de Mateu. Pensou Matt, balançando as mãos para frente e jogando suas granadas bem no caminho da horda que se aproximava. Impulsionado por 7 homens atléticos e policiais, o pêndulo começou a balançar. Leveling Weavers em THE Apocalipse capítulo 17. As 2 granadas explodiram quase ao mesmo tempo, bem quando a horda passou correndo por elas. A explosão sacudiu todo o edifício. Mesmo que ele provavelmente fosse o único que sabia o que esperar, isso não tornava menos estressante enfrentar milhares de zumbis amontoados no corredor da escola abaixo deles. Liberte o pêndulo! Mateu gritou quando a onda de zumbis empurrou aqueles que ainda estavam chocados com a explosão para fora do caminho. Com as escadas demolidas, um grande pedaço do chão desabou, criando algo semelhante a uma armadilha de queda. Sob a força dos zumbis empurrando por trás, os zumbis na frente correriam em direção à antiga escada. E cairiam da escada ou cairiam diretamente da borda para o andar inferior. Claro, bastaria dar meia volta e subir as escadas de volta para chegar onde começaram. Mas uma ação como essa exigiria que os zumbis fossem capazes de pensar. Vai demorar um pouco, mas eles vão dar um jeito, pensou Mateu, observando como o grupo de 7 homens girava a roda de força e balançava o pêndulo na multidão de zumbis. Essa arma estacionária foi feita para que o martelo primeiro ganhasse impulso e depois acertasse bem na altura onde estaria a cabeça dos zumbis. Além do mais, os zumbis sortudos o suficiente para evitar serem atingidos na cabeça ainda acabariam sendo empurrados para baixo do buraco e forçados a subir no chão. Puxo de volta! Mateu gritou, estendendo a mão para trás, apenas para um de seus colegas lhe passar uma granada. Jogue nades sempre que estiverem levantando o pêndulo. Mateu gritou, avançando para a segunda fase de seu plano. Por enquanto, essa era a maneira mais eficaz de diminuir o número de zumbis. Com as granadas impedindo que os zumbis se empilhassem em um único lugar, o pêndulo continuou a esmagar vários zumbis a cada golpe que dava. É muito mais eficaz do que eu esperava, pensou Mateu, jogando mais uma granada na abertura e inclinando-se para trás. Mateus! Nadia gritou, tentando forçar sua voz através do barulho constante da luta em andamento. O que diabos está acontecendo? Ela gritou, claramente angustiada. Mas quem poderia culpar essa pobre garota por estar estressada se ela primeiro sucumbisse a alguma doença estranha e insanamente rápida, apenas para acordar no meio de um apocalipse zumbi? Nadia, sinto muito, mas não posso agora, disse Mateu, virando a cabeça para olhar para a garota. Por mais que eu queira apenas abraçá-la e mantê-la em meus braços para acalmá-la, pensou Matt, movendo seus olhos para a garota. E então, ele viu a profundidade do terror em seus olhos. Não era uma expressão que alguém faria ao se deparar com uma horda de zumbis. Além do mais, de seu ponto de vista atual, Nadia provavelmente não teria um ângulo para ver os zumbis em primeiro lugar. Isso é sobre a raça dela? Mateu pensou quando notou a informação piscando nas janelas semi-transparentes flutuando um pouco acima da cabeça da garota. De acordo com a única janela que continha algum conteúdo, Nadia não era mais humana, mas meio zumbi. O que está errado? Mateu perguntou, esquecendo-se da batalha em andamento e concentrando toda a sua atenção na garota. Ele então estendeu a mão e agarrou os dedos de Nadia apenas para juntá-los e cobrir as mãos de Nadia com as suas. Tudo. Eu posso ver o coração de todos batendo forte, os sons. Nadia gemeu antes de cair de joelhos. O mundo inteiro é vermelho por toda parte. Nadia gritou enquanto lutava para liberar as mãos. Ela então colocou o rosto nas palmas das mãos. Ela está virando. Mateu pensou, olhando em pânico para o status da garota. E a antiga recuperação mudou para outra coisa, estado. Em estado de choque, essa única linha foi o suficiente para o jovem se acalmar de alguma forma.
Mas os ruídos atrás de suas costas rapidamente trouxeram os pensamentos de Matt de volta à realidade. Nadia, estou aqui, Mateus sussurrou no ouvido da garota, esperando alcançá-la dessa forma. Eu preciso cuidar de algumas coisas por enquanto, então você pode apenas sentar e esperar que eu chegue em um momento. Em vez de compartilhar o pânico de Nadia, Mateus decidiu assumir uma aparência perfeitamente calma, mas ocupada. O ok, Nadia murmurou, sem saber como reagir. Ao longo de todo o relacionamento, ela costumava proteger e animar Mateus. E pela facilidade com que Matt conseguiu subjugar seu medo, transformando-a em uma garotinha obediente, a mudança ainda foi bastante surpreendente para ela. Boa menina, Mateus ronronou, acariciando o cabelo encaracolado de Nadia. Mateus se levantou e respirou fundo. Ele então virou a cabeça para um outro lado, inspecionando o andamento da batalha. Até agora, tudo bem, Mateus murmurou sob seu nariz. Os resultados estavam longe de ser satisfatórios, mas eram melhores do que as sérias previsões de Mateus. Mesmo a combinação das explosões e do pêndulo balançando tinha seus limites. Os soldados podiam lançar as granadas apenas uma vez por golpe da arma, caso contrário, eles correriam o risco de danificá-lo. Por causa dessa curta janela de tempo, os zumbis eventualmente começaram a se formar em ondas, rapidamente construindo uma pilha nojenta de carne podre. Tanto as explosões quanto o pêndulo frequentemente erram os sinais vitais, transformando o zumbi em uma malha, mas não os matando totalmente. E com o passar do tempo, essas partes quebradas dos zumbis continuaram a se acumular. Graças a Deus o buraco é bem grande, pensou Mateus. Quando as explosões aconteceram mais cedo, a demolição resultante excluiu não apenas as escadas, mas também uma boa parte do piso do andar de baixo. Os escombros do que caíam simplesmente passaram pelo chão envelhecido, parando apenas no nível seguinte. É por isso que os zumbis não apenas tiveram que subir, mas também seguir em frente. Incapazes de romper a lacuna por conta própria, eles só podiam contar com esse acúmulo de cadáveres que acabaria por preenchê-la. No entanto, teve que crescer consideravelmente mais alto apenas para explicar a mudança de ângulo. Afinal, para uma pilha crescer, ela precisava se apoiar em algum tipo de fundação. Mas os zumbis continuaram chegando. E não havia como dizer quando esse enxame terminaria. Os monstros ainda não apareceram, pensou Mateus, examinando a área enquanto pegava uma das granadas antes de cronometrar e jogá-la direto nos zumbis. Um som abafado da explosão sacudiu vários dos corpos ensanguentados, jogando-os ao redor como algumas bonecas de pano. Um dos zumbis, já contido apenas na cabeça e metade da área dos ombros, quase conseguiu pousar no andar superior. TSK, Mateus estalou a língua quando o cadáver ainda ativo passou voando por seus pés. Mesmo que fosse preciso muito mais do que um único arranhão para alguém virar, certamente causaria uma grande comoção. E então, algo que Mateus inicialmente não ousou acreditar. Os lábios de Matt formaram um sorriso, apenas para o jovem balançar a cabeça e se concentrar. O influxo de zumbis finalmente diminuiu. Podia-se ver isso no corredor, sua horda estava começando a diminuir. Certo, a escola está cercada, pensou Mateus, aliviado com a mudança. E há tantos alunos para entregar aqui, acrescentou o jovem, piscando os olhos para refrescar os olhos. Ainda levaria muito tempo até que a luta chegasse ao fim. Mas pelo menos agora eles podiam ver algum tipo de futuro pela frente. Leveling Wives in THE Apocalipse capítulo 18. Eu posso ver o fim disso. Mateus pensou, apenas para olhar ansiosamente para a escada, já repleta de zumbis. E a maioria dos mortos-vivos já seguiram em frente, naturalmente balançados para procurar outros caminhos. É só uma questão de tempo antes. Estrondo. O som abafado da explosão sacudiu o prédio. TSK, Mateus estalou a língua. Eles já pegaram as escadas. Em si, era apenas uma parte do processo. Um elemento planejado da estratégia de Mateus. Mas também significava que eles estavam todos no relógio agora. Porque só a escada principal era bonita e larga. As duas escadas laterais eram bastante estreitas,
servindo apenas como apoio. Em outras palavras, mesmo depois de demolidas as escadas, era apenas uma questão de tempo até que elas preenchessem a lacuna. Estamos seriamente ficando sem tempo, ele pensou, ambiciosamente retesando os dedos. Matt então balançou a cabeça e se virou. Todos, peguem 2 nardes e preparem-se. Ele gritou antes de virar a cabeça para a equipe do pêndulo. Ao meu sinal, pare a roda. A horda estava prestes a desacelerar e diminuir. Mas era apenas uma questão de tempo até que outros pontos também fossem atacados, já que os zumbis que caíram antes encontrariam novas maneiras de acessar o andar superior. E então, seria apenas uma questão de tempo até que eles derrubassem todo o prédio. Mateu pegou os explosivos e se moveu em direção à beira do chão. Ele olhou para a horda que fluía e respirou fundo 2 vezes. Ao meu sinal, Matt virou a cabeça na direção do grupo do pêndulo. Ele então lentamente levantou a mão no ar. Afaste-o após o próximo golpe. Matt ordenou, calculando o tempo enquanto observava a horda. Puxe os pinos. Por um momento impiedosamente longo, Mateu observou como o maldito martelo balançou pela última vez, empurrando outro grupo de zumbis para o chão abaixo. Agora! Mateu gritou, jogando as granadas vivas no chão. E então, ele abriu os braços para o lado, puxando todos para trás. 5 segundos depois, uma série de explosões veio do andar de baixo. Suas forças combinadas enviaram facilmente algumas partes dos zumbis voando para o andar de cima. Felizmente, Matt empurrou todos para trás o suficiente e agora estava com seu fiel machado, pronto para fazer alguma limpeza. Você precisa de ajuda. O policial se aproximou do jovem quando ele estava prestes a correr para fazer o trabalho. A mão do homem no coldre de sua arma indicava claramente a forma pretendida de ajudar. Eu devo ficar bem, Mateu acenou com a cabeça com gratidão. Apenas cuide de mim, sim? Ele perguntou com um sorriso antes de entrar correndo. Este é um dos poucos momentos de descanso que teremos agora, pensou Matt, saltando para a frente e acertando a cabeça de um zumbi com a lâmina de sua arma. Ele então chutou para a direita, batendo na metade superior de um torso, apenas para balançar a perna para a frente, esmagando uma cabeça decepada com o calcanhar. Não havia um único zumbi móvel suficiente para Mateu estar em perigo. Pode-se dizer que era uma fazenda gratuita de núcleos vitais. Contanto que alguém pudesse limitar os cadáveres de seus ex-amigos e colegas de escola apenas à moeda deste novo mundo. Não importa o que, a maior arma dos sobreviventes era o sistema de magia. E agora que Matt podia ver o nível de Nadia, havia apenas uma coisa que ele poderia fazer para fortalecer sua força mais forte. Eu vou descer, Mateu disse antes de se virar e pegar a lâmina que comprou do comerciante. Ele já tinha seu machado, mas Matt ainda queria testar como as armas funcionavam neste mundo em mudança. O sistema parece um pouco parecido com RPG, pensou Mateu, avaliando a distância, as ameaças potenciais e as maneiras de retornar ao andar superior. Droga, essas rachaduras nas paredes. Matt notou os sinais de desgaste na estrutura do prédio. Não era nada estranho, dada a quantidade de explosivos que os sobreviventes jogaram no andar de baixo. Acho que vou ter que tomar cuidado com esses pontos. Matt fez uma anotação mental antes de voltar os olhos para o oficial. Eu preciso de todos os seus homens para proteger minhas costas, Mateu anunciou, apenas para virar os olhos para a garota. Nadia ainda se ajoelhou obedientemente, permitindo que os eventos ao redor simplesmente passassem por ela. Ainda assim, em estado de choque, ela realmente precisava de alguém para ver como ela estava. Mas não há tempo, pensou Matt, mordendo os lábios a ponto de começar a escorrer sangue. Por mais que ele quisesse tranquilizar a garota, ele não tinha tempo para isso. Ainda o problema dos monstros, pensou Mateu, rangendo os dentes. Ele claramente os ouviu antes. E só fazia sentido eles aparecerem durante uma horda. No entanto, no que diz respeito à batalha em andamento, nenhum único monstro se deu a conhecer. Eu adoraria se você conseguisse alguém para supervisionar a garota, Mateu acrescentou em voz baixa, desconfiado de que outros poderiam ouvi-lo.
E organize alguns caras para acabar com as sobras que vão jogar em você ou pegar os núcleos, Mateu anunciou agora em uma voz normal. Ele então se virou e se aproximou da borda. Esta é a única janela de oportunidade que teremos, pensou Mateu. Era apenas uma questão de tempo até que a horda ameaçasse as outras entradas do andar. Então também era uma questão de tempo até que os monstros aparecessem. E contra monstros, as armas convencionais seriam muito menos eficazes. Bem, então vamos, Mateu murmurou para si mesmo. As armas em suas mãos tinham um peso certo e reconfortante. Esteira. Logo antes que o jovem pudesse entrar na briga na esperança de alguma forma subir de nível ou pelo menos reunir núcleos vitais, Nadia se libertou de seu choque, apenas para seguir em frente. Parecia que ela de alguma forma leu a intenção de Mateu de pular, uma intenção que ela instantaneamente associou ao perigo. E seguindo seu instinto natural de protegê-lo, Nadia ignorou o estranho estado de seu corpo, deu um pulo e correu na frente. Seu rosto bateu nas costas de Mateu, apenas para a garota colocar as mãos em volta da cintura dele e cair no chão na tentativa de atacar e ancorar Mate no chão. O que você está fazendo? Nadia gritou, repreendendo Mate com a voz de um pai preocupado que pegou seu filho em uma perigosa travessura. Nadia? Mateu desviou o foco por um momento. Você está bem? Ele perguntou, instantaneamente olhando para os tatus dela. O status em choque de antes foi substituído por um novo status, preocupada com o amor dela, inicialmente, prestes a apenas empurrar a garota para longe e fazer o que queria. Mate de repente congelou em um lugar. Uma coisa era ela aceitar sua proposta de casamento enquanto testemunhava a onda dos zumbis ágeis. Mas para mim ser o amor dela, pensou Mate, instantaneamente agredido por sua moral. Aprender sobre os sentimentos de Nadia dessa maneira parecia roubá-la de algo precioso. Mas também tornou ainda mais difícil para Mate permitir que a situação se desenvolvesse como estava agora. Querida, eu estarei seguro, disse Mate, acariciando a cabeça de Nadia antes de separar decisivamente as mãos dela e se livrar de seu aperto. Apenas espere por mim, um pouco, ok? Mateu perguntou, sorrindo gentilmente para a garota. Cansei de esperar, Nadia recusou sem nenhum segundo de hesitação. Eu me sinto estranha. Mas posso sentir que meu corpo ficou mais forte, de alguma forma, acrescentou ela, levantando as mãos e olhando para as palmas. Por um momento, Mateu ficou parado, sem saber o que fazer. E então a imagem de Nadia sendo dilacerada pelos zumbis e monstros apareceu em sua cabeça. De jeito nenhum, Mate balançou a cabeça antes de morder os lábios ainda mais forte do que antes. Porque o que viria a seguir o machucaria tanto quanto machucaria a garota. Nadia, sinto muito, mas no seu estado, você não seria nada além de um estorvo. Levelinguives em THE Apocalipse capítulo 19. As palavras de Mateu foram ditas e então desapareceram, substituídas pelo ruído constante e sempre presente da batalha em andamento. Agora que a horda estava devidamente reduzida, o pêndulo voltou ao seu trabalho normal, empurrando os poucos zumbis restantes para baixo da lacuna. Entendo. Nadia murmurou. Ela baixou a cabeça. O aperto de seus dedos sobre o braço de Mateu enfraqueceu. Por enquanto, só posso dizer que sinto muito, sussurrou Mateu, colocando algum peso nos ombros de Nadia para fazê-la se sentar. Desculpe, mas eu tenho que fazer isso, Mateu pensou enquanto se virava. O jovem não parou por aí. Ele avançou, suas armas prontas em suas mãos. Bem, acho que não posso fazer isso se hesitar, pensou Mateu, olhando por cima da borda para o rio fervilhante de zumbis. Mesmo agora, depois de todas as explosões e marteladas, alguns dos zumbis ainda conseguiam continuar invadindo o corredor. Então vamos fazer tudo de uma vez, decidiu Mateu. Ele fechou os olhos e respirou fundo. E então, ele correu para a frente. Com apenas alguns passos, Mateu conseguiu impulso suficiente para dar o salto. A diferença entre a borda de seu nível e o andar de baixo não era grande. Mas para um humano, fazer o salto também não era uma tarefa fácil. Lá vamos.
Mateu se exaltou enquanto corria em direção à borda. Ir! Ele gritou, batendo-se para cima. Matt puxou os joelhos para cima, passando por cima da massa de zumbis que se reunia abaixo. E depois de apenas um único segundo, seus pés tocaram o piso inferior. TSSK. Mateu podia ouvir o reboco se desfazendo das muitas rachaduras presentes na estrutura do prédio. Mas até agora, o chão aguentou. Vamos começar, pensou Mateu, ajeitando as armas. Uma virada para a direita. O machado de Mateu quebrou o crânio de um zumbi. Ele então balançou sua espada, cortando a cabeça de outro zumbi. Pouco a pouco, Mateu se moveu pelo chão. Ele acabaria com qualquer zumbi que pudesse, deixando-os para a colheita mais tarde. No entanto, na maioria das vezes, ele não tinha outra escolha a não ser concentrar toda a sua atenção em afastar os ataques em andamento. Isso é muito difícil, pensou Mateu, rangendo os dentes uns contra os outros. Não que cada um dos zumbis fosse uma grande ameaça. Foi o grande número deles que dificultou a operação. Só. Matt balançou seu machado de lado. No entanto, como ele não teve tempo de virar a lâmina, ele usou a parte de trás da arma para cavar o crânio de outro zumbi. Sua lâmina então cortou o braço que se estendia para Matt por trás. A lâmina ficou presa. Matt lutou com a mão, tentando liberar a arma. Não seria um desastre se ele o perdesse, mas definitivamente marcaria o fim da fase mais fácil. Matt continuou avançando, lidando com os zumbis que encontrou no caminho. Passo à frente. Deu um passo para trás para se esquivar. Outro passo para trás para evitar um grupo de 3 mortos-vivos. Um pulmão forçado 3 passos à frente para escapar de zumbis que tentavam alcançar sua cabeça pelo lado. Estrondo. O barulho do tiro soou nos ouvidos de Mateu, fazendo-o vacilar por um segundo. O que era para ser um suporte acabou se tornando um obstáculo. Foda-se, Matt amaldiçoou em seus pensamentos, sacudindo a surpresa. Esqueci aquele cara, pensou, olhando para o policial parado na beirada. A posição de sua pistola indicava claramente quem era o culpado pela distração. Mas agora que Matt se lembrava dessa parte da estratégia, voltou sua atenção para a única tarefa que tinha: avançar. O horário nobre para aproveitar as pedras ainda está por vir. Mas para que isso acontecesse, Mateu teve que reduzir ainda mais os números da horda. Mas, pensou Mateu, balançando as 2 armas para o lado. Mas, Matt gritou em sua alma quando 2 estrondos altos derrubaram 2 zumbis de suas costas. Mas, Mateu murmurou, entrando no ritmo da matança de zumbis. Mas, o jovem gemeu quando um zumbi se abriu ao seu lado, deixando um hematoma sangrento onde suas unhas afiadas e quebradas abriram o estômago de Matt. Foda-se, pensou o jovem, dando um passo para trás e respirando fundo para se acalmar. Não posso me deixar levar pelo calor, pensou ele, rangendo os dentes. Ele então deu outro passo para trás. Foi apenas uma pequena lesão. Mas também marcou o fim da aventura de Mateu. Mate todos. Mateu gritou, nem mesmo se virando. E então, uma enxurrada de tiros derrubou a maioria dos zumbis ao redor. E nos poucos segundos que se seguiram, os tiros eliminaram todos os zumbis restantes no corredor. Agora, Matt ergueu os olhos para o oficial na borda. Mas desta vez, ele nem precisou pedir nenhum pedido. Pega as pedras, agora. O oficial gritou, apressando seu pessoal. O que se seguiu só poderia ser chamado de magnífico. Espere, isso não é ruim? Matt pensou, um pensamento repentino fazendo seu rosto congelar. Então, seus olhos se moveram para as rachaduras que chamaram sua atenção antes. Então, 2 coisas aconteceram simultaneamente. Primeiro, o esquadrão da polícia caiu no chão. E então, o material já esgotado com o qual foi feito, simplesmente desistiu. Estrondo. O som, muitas vezes mais forte que as explosões anteriores, sacudiu o ar dentro do corredor. E assim, quase metade do piso que compunha o nível quebrou e desmoronou. Os escombros esmagaram o andar de baixo, seu impulso grande o suficiente para quebrar o próximo andar também.
Por mais 2 vezes, o barulho infernal abalou todos que ouviram, apenas por muitas toneladas de concreto destruído para enterrar o bravo pelotão policial. Foda-se, Matt praguejou sob seu nariz. Já era uma bênção para o próprio prédio continuar de pé. Mas isso não diminuiu o choque de ver aqueles veteranos experientes saírem de uma vez. Espere, Mateu ergueu os olhos, recusando-se a aceitar as duas coisas que isso mudou. Ele ergueu os olhos, mas não conseguiu ver o oficial de negociação em nenhum lugar além da borda. Assim como o resto de sua equipe, ele pulou para ajudar a coletar os núcleos. E agora descansava em algum lugar abaixo de todo o rublo em que a maioria dos andares do prédio se transformou. Mas isso era algo que Matt não podia mais influenciar. Quem morreu estava morto. Era uma verdade simples, mas que acabou sendo insanamente difícil de aceitar e adaptar. Ainda assim, isso deixou Mateu com um problema. Porque todas as rotas que ele pretendia fazer para voltar ao andar de cima já haviam desaparecido. E para piorar ainda mais, o grito estridente de um monstro de repente encheu o prédio devastado. Levelingo Weavers em THE Apocalipse capítulo 20 esteira. Naida gritou, ajoelhando-se bem na beirada. Mas com a maioria dos andares desmoronando, ela não poderia alcançá-lo, mesmo que ousasse dar o salto. Estava simplesmente fora da capacidade humana a cobrir a distância que agora separava os dois. Você não sabe quando os zumbis vão invadir. Mateu gritou, ainda preocupado com as escadas secundárias. Mesmo com as escadas explodidas, se o chão não desabasse ali, os zumbis ainda poderiam aquecer o chão, pensou ele, rangendo os dentes de raiva causada pela impotência. Vou encontrar um caminho de volta, mas esteja pronto para escapar para o telhado a qualquer momento, agora. Mateu gritou antes de se virar decididamente. Manter contato visual com a garota por mais tempo provavelmente forçaria o jovem a mudar de ideia. Afinal, se ele ousasse escalar a parede externa do prédio, ainda poderia voltar. De jeito nenhum, Mateu cerrou os dentes enquanto se afastava, dirigindo seus passos para uma das escadas secundárias. Ainda assim, não foi uma tarefa fácil. Primeiro, Matt se aproximou de uma das salas de aula localizadas perto do ponto de passagem estrutural da escola. Todo o edifício foi construído no plano de uma cruz de partes de tamanho igual. As direções do mundo se alinharam com cada um dos compostos e deram o nome a cada um dos edifícios. A escada principal de todo o edifício estava localizada no meio morto da cruz, uma área quadrada designada para as pessoas subirem e descerem o prédio. No entanto, no final de cada complexo, havia um conjunto de duas escadas secundárias. Não tem como, Mateu pensou depois de checar a maior parte do nível e depois voltar para a beirada onde o chão desabou. Este prédio está destruído, pensou ele, olhando para baixo apenas para ver os zumbis vagando lentamente pelos escombros. E como não era mais possível atravessar o lado leste do campus, Mateu não teve outra escolha a não ser alcançar uma das outras alas. Acho que não tem outra escolha a não ser escalar a parede, Mateu murmurou depois de fazer um balanço da situação. Sua melhor aposta era entrar na sala de aula localizada mais próxima da escada devastada. A partir daí, ele ficava junto à parede e depois se movia para fora. A partir daí, ele teria que chegar de alguma forma ao complexo oposto, esperando que o chão estivesse em um estado melhor lá. Há uma vantagem para o chão desabando, pensou Mateu enquanto continuava a vasculhar o chão. Mesmo que apenas por um momento, os zumbis não estão lá, Mateu notou enquanto se abaixava perto da borda e olhava o mais longe que podia para o interior dos outros complexos. Infelizmente, a última parte que ainda tinha chão estava muito longe da escada principal para permitir que Mateu obtivesse qualquer informação sobre o estado dos outros complexos. Talvez essa escolha não importasse. Mas também havia uma chance de que um dos andares permitisse fácil acesso ao andar superior, enquanto o outro estava cheio de zumbis e impossível de atravessar. Bem, nada de bom virá de apenas ficar parado, decidiu Mateu, balançando a cabeça antes de relaxar os músculos do pescoço e permitir que a resistência do ar parasse o movimento de sua cabeça.
A última vez que balançou um pouco antes de pendurar ainda acabou para a direita. E a sala de aula à esquerda foi a escolha de Mateu. Não porque o movimento de sua cabeça tivesse algum significado. Funcionaria como se ele jogasse uma moeda. Mateu simplesmente não tinha nenhuma moeda consigo. E a única razão pela qual ele escolheu a esquerda, ao contrário do que sua cabeça o guiou, foi para demonstrar seu desafio ao destino. Vamos ver com o que eu tenho que lidar, Mateu murmurou enquanto se dirigia para as portas da sala. Tinha configuração usual, com uma porta que dava diretamente para a sala de aula para todos os alunos, enquanto a outra porta conduzia primeiro a um pequeno galpão para o professor e só depois para a frente da classe. E aconteceu que a conveniente entrada da classe ficava no lado sem andar do prédio, forçando Mateu a abrir caminho com o uso de seu machado e espada. As portas principais do galpão cederam após apenas alguns cortês que isolaram suas dobradiças do resto do painel da porta. Porém, ao contrário das expectativas de Mateu, a porta que ligava o galpão à sala de aula era de melhor qualidade. Droga, Mateu murmurou depois de se cansar um pouco, apenas para ver apenas alguns cortês rasos na moldura da parede. Embora claramente não fosse reforçado com aço, o tipo de plástico e madeira usado para criar essas portas internas de alguma forma se mostrou bastante resistente contra ataques simples de corte. No entanto, havia um limite para a durabilidade dessas portas. E considerando como Mateus abordou pelo lado interno, ele simplesmente mudou seu alvo para as dobradiças. Finalmente, Mateu murmurou quando os ferrolhos de metal finalmente desistiram, lutando consideravelmente menos do que a própria porta. Com esta última barreira agora fora de seu caminho, Mateu entrou na classe, apenas para perceber como a maior parte do chão havia sumido. Isso não vai ser fácil, o jovem admitiu em voz alta, apenas para proteger o machado colocando o cabo atrás da gola da camisa enquanto prendia a lâmina no cinto. Os professores com certeza iriam pirar se me vissem assim, pensou Mateu, um sorriso maroto surgindo em seus lábios enquanto ele se aproximava e abria a janela. Assim como ele esperava, a estrutura principal do prédio ainda estava de pé. Mas no que diz respeito à escalada na parede, havia apenas uma pequena calha um pouco acima das janelas. E sem pé de jeito nenhum. Nadia com certeza iria pirar se me visse. Mateu sussurrou para si mesmo, colocando a imagem da garota diante de seus olhos. O olhar por trás de suas pupilas endureceu, enchendo-se de determinação. Ele já sacrificou sua vida uma vez para salvá-la. E ele não faria isso de novo. Porque esse tipo de final foi bem triste. O que Mateu queria alcançar era uma vida pacífica que ele pudesse desfrutar com Nadia. E para esse fim, ele não teve outra escolha a não ser ficar na beirada do prédio e observar o pequeno cano de metal que corria ao longo da parede. Deus, espero que esteja devidamente preso no lugar, Mateu sussurrou enquanto engolia um gole de saliva. Ele estava no segundo nível mais alto da escola agora, colocando-o bem acima de 15 metros acima do solo. A queda de tal altura certamente seria desagradável, embora provavelmente fosse uma tortura curta para Mate antes que seus ferimentos tirassem a vida do jovem e acabassem com seu sofrimento. Mas isso não importava. O grito do monstro indicava sua presença em algum lugar entre os andares inferiores. E com um monstro vagando pelo prédio da escola, o telhado nunca seria seguro. É por isso que, em vez de esperar que isso ameaçasse os sobreviventes, Mateu estava determinado a levar a luta para o monstro, lidando com ele fora dos olhos preocupados de sua garota. Ou melhor, fora dos olhos de qualquer pessoa, pois as ações de Mateu limitaram efetivamente o número de sistemas que os alunos da escola poderiam receber. Em outras palavras, embora este fosse o mesmo mundo que Mateu experimentou antes de seu sacrifício, algumas coisas mudaram drasticamente. E a abordagem do sistema foi uma dessas coisas. Bem, acho que é hora de ir, Mateu sussurrou, encorajando a si mesmo. E então, com os olhos fixos no Alf-Pipe que corria ao longo da parede, Mateu saltou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.